No vídeo de hoje eu quero dar uma dica de leitura. Manto da Transição, da querida autora Adélia Nicoletti. Narrativas escritas e bordadas por uma mãe de trans. Então, bora tomar um café e bater um papo? Olá, Sunshines! Eu sou Rodrigo Del Colle e vocês estão no meu canal. Para quem está chegando agora, boas-vindas! Para quem está retornando, boas-vindas novamente. E se você está retornando, você sabe que alguma coisa mudou na introdução do vídeo. É porque eu escolhi este vídeo da apresentação do livro Manto da Transição, da Adélia Nicoletti, para apresentar a retificação do meu nome. Eu fiz em título de homenagem aos meus avós maternos o acréscimo, a retificação do meu nome, acrescentando o sobrenome deles. Então, oficialmente eu estou me apresentando aqui no canal como Rodrigo Del Colle, que é o sobrenome do meu avô. Mas meu nome todo ficou Rodrigo César Casemiro Pires Del Colle, o Pires e o Del Colle em homenagem aos meus avós maternos. Seguinte, eu sou psicólogo da abordagem da psicologia junguiana, que tem esse nome porque foi fundada pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, ou como a gente chama aqui no canal, Carlos Gustavo, porque eu acho que Carl Gustav é muito difícil de falar. Mas outro nome da minha abordagem, psicologia junguiana, é a psicologia analítica. Então, se inscreve aqui no canal se você está chegando agora, deixa seu like, compartilha com as pessoas, porque esse vídeo é muito importante, não só para quem está vivenciando a situação da transição, para a mãe, para os familiares que estão vivenciando uma transição na família, mas também para a população em geral e também para os profissionais, principalmente da saúde mental, que é aqui o meu métier, Então aqui a gente sempre fala sobre arte, cultura e comportamento. Se você percorrer o canal, você vai ver aí uma playlist, algumas playlists sobre arte, cultura e comportamento. Eu faço resenhas de livros, mesclo ali, faço como eu aprendi com a Adélia, a gente faz uma tessitura, entre psicologia e arte, Então a gente vai falando sempre sobre isso aqui no canal. Mas eu quero falar uma coisa, esse livro, Manto da Transição, ele é sensacional. Vou apresentar, A Adélia Nicoletti é uma multimulher. Ela é dramaturga, ela é narradora de audiolivros, ela é contadora, de histórias também. Ela conta pra gente várias histórias através de seus textos, seja no livro, seja na dramaturgia, seja na conversa, no cafezinho que a gente toma de vez em quando. E a gente vai tomar um, Adélia? Eu sei que a Adélia vai estar assistindo esse vídeo aqui, Nossa, que feio, eu falando no gerúndio assim para uma escritora tão renomada, Mas a Adélia já conhece que as minhas falhas, Adélia? Você é maravilhosa e perdoa todas as minhas falhas linguísticas. Ai, gente, que vergonha. Mas, enfim, é porque é uma doutora, gente? A Adélia é mestre e doutora em artes, E também na escrita, gente. Essa mulher escreve muitíssimo bem. E não só escreve, mas ela também trabalha com as artes plásticas de uma maneira muito incrível. Bom, esse livro, ele parte da história pessoal da Adélia, onde ela se apresenta pra gente nesse livro como uma mãe de um homem trans. E aqui esse livro ele vai falar sobre transmasculinidades, não só sobre transgêneros, mas também transexuais. Então a Adélia reúne aqui em dois cadernos principais, o caderno Reinaldo, Ai, gente, por onde eu começo a apresentar? Adélia, eu já mandei um áudio para você, dizendo que eu gostaria de fazer a melhor apresentação possível, porque esse livro merece a melhor apresentação possível. E eu confesso aqui para vocês, meus amigos, que eu estou bem ansioso, porque é muito assunto, é muita coisa, e eu pretendo dar conta de tudo, de uma maneira bem legal, porque esse livro é luz. Bom, por onde eu começo, gente? Bom, vamos lá, apresentando rapidinho o livro. Ele tem dois cadernos principais, Reinaldo e Orlando. O caderno Reinaldo é o caderno que reúne as histórias, os depoimentos das mães de homens trans. E o caderno Orlando é quando ela vai apresentando pra gente todo o processo de transformação de vestimentas, Porque a Adélia também é artista plástica, gente? Então a gente tem, assim, algumas fotos lindíssimas dos trabalhos, de bordado e das roupas que foram de Bernardo na infância e adolescência também, Então temos, assim, também várias imagens maravilhosas aqui, Como vocês podem ver, eu não vou ficar dando muitos spoilers, mas eu quero dizer que esse livro, ele é editado pela Alfarrabo Edições, uma editora aqui de Santo André. Eu sou de Santo André, A Alfarrabo, ela tem aí um catálogo muito bacana
E esse livro também foi contemplado, né, pelo PROAC, né, LGBT. Então eu acho interessantíssimo que ele também recebeu esse incentivo, então ele também foi distribuído por diversas bibliotecas, né, aqui da região da Grande São Paulo, e muitas pessoas estão tendo acesso. E esse livro ele tem a versão física, que eu vou falar sobre já, mas ele também tem uma versão digital. E se você acessar o perfil do Manto da Transição no Instagram, você tem o link para o download gratuito de Manto da Transição. E se você quiser comprar a versão impressa, também tem como, tá bom? Então segue a galera lá já no Manto da Transição, onde a Adélia também faz lives, ela tem lives publicadas lá, né? Entrevistas, ela tem bastante vídeo, bastante conteúdo sobre isso tudo, tá? Então vamos lá. Manto da Transição, essa capa lindíssima, gente, eu vi pessoalmente, porque isso aqui é um painel. Aqui, ele continua um pouquinho aqui para baixo, tá? Mas é um painel feito em lona. E eu vou falar sobre essa faixa que tem um nome, essa faixa chama Binder. E aqui nós temos nessa capa Reinaldo, lá do Grande Sertão Veredas, sabe de Adorim? Pois bem, é um dos livros de cabeceira de Adélia. Eu já ouvi a Adélia falando que é o livro preferido dela, mas eu não quero causar ciúme nos outros, entendeu? Então eu vou falar que é um dos preferidos dela, tá bom? Mas vamos lá. A Adélia aqui, para vocês verem a fotinho dela na contracapa. Aqui, olha que gata. Gente, olha que gata. A gente tem outros vídeos sobre a Adélia Nicoletti aqui no canal também, tá? Nós temos também uma entrevista que eu fiz com ela, que chama Conversas Vocacionais, onde ela fala sobre toda a história dela, pessoal, em relação à narração de audiolivros. Falando nisso, esse livro, né, quando tem imagens, ele tem todo um texto de audiodescrição, né, sobre cada imagem, tá? Então, assim, quando você entra lá no PDF, você consegue ver a audiodescrição das imagens, tá? Então, isso é muito bom porque também é uma questão de acessibilidade. Aliás, a Adélia também tem um canal no YouTube que chama Partilhas Literárias, onde ela partilha com a gente, né, tão generosamente, leituras de audiolivros. Tá, então assim, segue a gata, também tem perfil no Instagram, Partilhas Literárias, né, e tem no YouTube também. Mas vamos lá. A Adélia apresenta pra gente, né, a história dela permeada pelos depoimentos das mães. Então, quando a gente vê assim, ó, bonitinho, escrito assim, todo com letra cursiva, digitada, né, mas simulando letra cursiva, a gente tem o diário da Adélia, porque a Adélia é a mulher dos diários. Então, a gente tem os diários da Adélia, falando sobre ela e o filho dela, o Bernardo, e nós temos também ali histórias de diversas mães. Importante dizer que os nomes foram preservados e alterados. O único nome que permanece aqui é o do Bernardo, que é um gato, gente. Vocês precisam conhecer. Eu conheci, tá? Porque eu fui no lançamento do livro. O meu livro é autografado, tá? De vocês, conversem com ela. Enfim, tô me exibindo mesmo, tá, gente? Eu quero ler para vocês aqui um trecho do prefácio que foi feito pelo Daniel Veiga, né? O Daniel Veiga, ele é roteirista, dramaturgo e ator também. Então ele compartilha com a gente aqui um pouco da história dele e apresenta pra gente a importância desse livro. Mas fica comigo até o final, porque eu vou também falar sobre a importância desse livro para nós profissionais da saúde mental, para nós psicólogos, analistas, terapeutas, tá? Fica juntinho aí que a gente vai conversar a respeito. Daniel coloca assim no prefácio: cada capítulo, cada fio contribui para a beleza única de uma peça que só se apresenta ao final da jornada, ainda assim incompleta. E não por imperícia de quem a tece, mas justamente pelo entendimento de que a transição é constante movimento. Ela não tem começo definido e certamente não terá fim, deixando semente para os próximos tecelões. Tem mais um trecho aqui que são mais 2 parágrafos que eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho que é de uma riqueza gigantesca o que o Daniel coloca pra gente. Desejo que essa troca tão honesta e tão íntegra possa inspirar outras mães e pais de filhos trans a compreenderem um pouco do todo. A transição não tem idade, raça, classe social, momento especial para se apresentar.
No fundo, ela sempre esteve lá. Ela vai surgir numa família abastada, em uma família que sobrevive com pouco. Ela vai surgir num lar de acadêmicos e num lar de pessoas com pouco ou nenhum acesso à escola mais básica. Ela vai surgir em uma criança de 3 anos e em uma pessoa de 60 ou mais. E quando isso acontecer, acredite, vai ser mais difícil para a pessoa trans, porque são elas que têm que arcar com todos os custos das escolhas que farão para se sentirem verdadeiras consigo mesmas. Como já mencionei, a transição é pessoal e intransferível, mas obviamente alcança a todos que estejam em volta de nós. Você é mãe de menina e de repente, precisa lidar com seu filho, seu novo pronome, seu novo nome, suas novas roupas, sua nova vida. Entendo que não é fácil, mas alguém te prometeu que a vida ia ser bolinho? E uma das raríssimas coisas de que tenho certeza é que não há nada mais poderoso do que ver uma mãe passando por cima de todas as suas angústias para estar do lado de seu filho num momento desses. Isso é quebrar o ciclo de violência. Isso é revolucionário. Assim sendo, convido você a abrir os olhos e a escuta do coração e se entrelaçar nas tramas deste poético manto da transição, ou, antes, neste manto das muitas transições. Daniel Veiga, novembro de 2023. Por que eu acho que é tão importante esse texto do Daniel? Porque ele começa a trazer para a gente uma sensibilização para essa temática tão importante, que muitas vezes é tida como não é necessário, né? Quando ele fala de pronome, eu acho tão interessante quando a gente fala de pronome neutro, e existe uma galerinha aí que fica, mas o pronome neutro... Gente, nós estamos em transição também justamente sobre a temática. Então, se algumas pessoas querem ser chamadas pelo pronome XYZ, por que não? E pelo prenome também, não só o pronome, né? Ele, ela, nas transições, mas também pelo nome, pelo prenome, a transição de nome, a retificação do nome. E aí a gente encontra o preconceito disfarçado quando a gente vê assim as pessoas argumentando, mas isso não existia antes, o pronome neutro. Tanta coisa não existia antes, né, gente? Se a gente pegar lá o idioma de Camões, a gente não fala tu vais. Talvez em algumas regiões. Mas a gente não tem mais aquele português. A gente tem gíria e as gírias se incorporam, né? Palavras também se incorporam. Penicilina, não sei se existia a palavra penicilina na época de Camões, me foge o conhecimento, mas certamente a palavra mouse, que vem do rato, né, do inglês, mouse, não era usado como sinônimo de um negócio que nem existia, né, que a gente mexe no computador. Então, se a gente consegue botar nome num negócio que não existe, por que a gente não pode fazer essa transição? Isso diz muito sobre a nossa flexibilidade, mas também sobre o nosso preconceito velado. Então, assim, outro dia eu vi uma colega, psicóloga, compartilhando um post babando que a língua foi determinada assim. Esse texto tinha sido escrito por uma pessoa que é professora de português. Acho que a professora de português não estudou a parte que a língua é viva e que a língua absorve o tempo, a essência do tempo da época, né? As questões da época, né? Então, assim, as pessoas compartilham coisas sem saber, sem estudar, e isso é muito triste, né? Então, Rodrigo, mas não sei o quê. Tá, se você chama a Larissa de Anitta, entendeu meu ponto? Se você chama o Cenoura Bravanel de Silvio Santos, se você chama a Arlete Pinheiro de Fernanda Montenegro, por que não chamar a pessoa da sua família, a pessoa que você ama, pelo nome que ela quer ser chamada, pelo nome que ela escolheu, para ela ser ela mesma, ou ele mesmo, entende? Então, assim, quem sou eu para determinar algo para o outro? Se o outro me diz isso, se ele quer ser chamado de
elu-delu? A gente faz um esforço, não faz? A gente não faz um esforço para ir na festa de aniversário da pessoa, num lugar que a gente não faz nem ideia e que a gente bota no GPS e fica lá quebrando a cabeça? A gente faz tanto esforço por tanta coisa, né? Então eu acho importante a gente também começar a pensar no nosso papel, porque como o Daniel coloca aqui, acredite, é mais difícil para a pessoa trans, né? Que vai pagar o preço, que vai ter a vivência. E é claro que as pessoas que estão no entorno também sentem isso, mas a pessoa que está vivenciando isso diretamente sabe. Mas outra pessoinha que está vivenciando diretamente é a mãe. Claro, pai, irmãos, tudo. Mas esse livro não é sobre eles. Esse livro é sobre a mãe, sobre a maternagem, sobre esse acolhimento. E daí que vem o nome Manto da Transição, esse manto que protege. E a gente vai falar, eu vou ler aqui para vocês um trecho da história do Benjamin. E quando eu ler um pedaço da história do Benjamin, vocês vão entender o que eu quero dizer com o manto da invisibilidade. Eu não, né? A mãe do Benjamin que falou sobre o manto da invisibilidade, e aí eu começo a ampliar para outras questões. Então, bora ler um trechinho aqui? Benjamin. É preciso ter coragem para enfrentar o senso comum, aquilo que é imposto para a gente como verdade, sabe? Lembra das aulas de história quando a gente aprendia que o Brasil tinha sido descoberto em 1500? Uma civilização avançadíssima já existia nas Américas, mas foi Colombo quem descobriu o continente 8 anos antes, diziam. A África também foi apresentada para a gente como um lugar primitivo, selvagem. Hoje sabemos que nada disso era verdade. A história está sendo recontada pelos povos originários, pelos povos africanos, pelas mulheres, pelas minorias. E eu penso que nós, mães de transexuais, podemos e devemos recontar a nossa própria história, a história dos nossos filhos e das nossas filhas. Recontar de um jeito que nos salve a todos do peso, da culpa, da tristeza. Eu sempre me pergunto, que narrativa eu quero para minha vida? Que ponto de vista eu quero usar? O que eu escolho é o da alegria, sempre. Não sei, sou assim. Para mim, só a alegria salva. Guarda essa frase. Eu acho interessante a gente olhar para o mundo afora e a gente vive um momento de empoderamento, onde profissionais da saúde mental, psicólogos, coaches e toda uma galera, e autores de autoajuda e tudo mais, falam sobre a gente ir para a nossa essência. Mas por que algumas essências precisam ser silenciadas? Por que algumas essências precisam esperar alguma coisa? Esperar o quê? Esperar o quê? Eu entendo que quando a gente fala de uma criança, pensar na questão de hormônio é delicado. Mas ao mesmo tempo, eu acho interessante a gente olhar para aquilo que está diante dos nossos olhos. E se às vezes eu quero frear algo, essa necessidade é de quem? É para proteger quem? E como vai ser feito? Se é que vai ser feito. Então eu acho que a gente precisa repensar muito o nosso posicionamento, também como profissionais da saúde, aquilo que a gente bosteja no nosso consultório. E que a gente bosteja na internet, aquilo que a gente bosteja nas rodinhas de amigos, porque nós, profissionais, por mais que estejamos tomando umas birita no happy hour, a gente está formando opinião ali também. E a nossa palavra é muito forte. E a nossa palavra pode levar uma pessoa a se matar. Então a gente precisa ter noção daquilo que a gente está falando. Eu entendo, algumas pessoas estão na intenção da responsabilidade. Entretanto, eu acho que cabe à pessoa que está pensando nisso também, não é não fazer ou só fazer isso, é também fazer um exame de consciência, um exame da inconsciência principalmente, né, do nosso inconsciente. Quando eu escolho dizer algo, mesmo que seja no intuito de ajudar, o que me levou a isso? Aí a gente começa a conhecer a nossa sombra. E isso serve também para quem é amigo, para quem é parente, para quem está dando um conselho, não é? Então acho que é importante a gente também fazer o nosso exame, porque a gente fala tanto de seja você mesmo e de repente a pessoa é freada a ser ela mesma. Que porra é essa? Desculpa a falta de educação, gente.
A falta de educação continua a mesma no canal. A vocês que estão chegando agora, gente, desculpa. Não sei se é diferente. Até sei, mas enfim. Aqui nesse livro, a gente se depara com N relatos de mães amorosas com seus filhos. O Marcos Lemes, ele tem livro que fala sobre agressões, pessoas que sofrem agressões na família, pessoas LGBTs. O recorte que o Marcos dá geralmente é do homem gay, né, ou de transexuais, transgêneros femininos. Então a gente precisa entender que a população LGBT, QIAPN+, e a sigla, ela está em constante movimento. Muitas vezes ela muda, mas tem um porquê. Porque quando cada uma dessas siglas, e aí dizer assim, LGBT, PQ, eu confesso que eu já fiz isso uma vez, mas eu era bocó e não sabia que cada uma dessas letrinhas precisava da visibilidade. E eu talvez estivesse fazendo a mesma coisa que eu acabei de criticar, entendeu? Então assim, quando a gente fala LGBTQIAPN+, cada uma dessas letrinhas significa uma coisa. E quando uma jovem que está ali conhecendo o mundo e se conhecendo, se depara com essas possibilidades, é um encontro de entender a si mesmo. Mas dizer sobre isso vai transformar a pessoa nisso ou naquilo? Gente, acredite, nós LGBTQIAPN+, estamos sofrendo ao longo da história torturas, eletrochoques, terapias conversivas que não funcionam. Se fosse fácil, ia resolver, né? Botar todo mundo hétero, né? Mas não é. Então não é assim que funciona, é um imperativo. Sexualidade, orientação sexual, identidade de gênero são imperativos, a pessoa vai conhecendo como funciona. Então, assim, a gente também precisa quebrar alguns dizeres da própria psicologia, porque eu acho que a preciosidade desse livro é... Eu já falo qual é a preciosidade desse livro, deixa eu ler um trechinho aqui que eu acho interessantíssimo, porque eu acho que é um preâmbulo para o que eu vou falar. Continuando a história do Benjamin, a mãe dele contando. Aos 18 anos, finalmente, não precisou trocar os presentes. Ganhou barbeador, desodorante e perfume de homem, chinelo folgado, mochilão, boné. Mas o que fez mais sucesso foi o escudo que ganhou, o manto da invisibilidade. Um binder. Sabe aquelas faixas para ocultar os seios? Pois foi vestir e sair pulando de alegria. Binder. Tá? O binder, ela coloca aqui como o manto da invisibilidade. O manto da invisibilidade porque invisibiliza o seio, né? Porque aquela faixa para pressionar aqui, ocultar os seios. Mas é o manto também da visibilidade ao mesmo tempo, porque permite que a pessoa comece a ser vista como homem. Então, olha como o negócio é interessante, né? O que ela chama de manto da invisibilidade tem o outro lado também, que é o manto da visibilidade. Então, quando a gente fala de sigla LGBTQIAPN+, a gente está trazendo visibilidade para cada uma dessas pessoas. E é tão importante que nós, da saúde mental e da saúde geral, se a pessoa tem um nome social, que a gente aceite, que a gente fale com amor. Sabe por quê? Porque ela escolheu isso. Isso é tão importante para ela, vindo de profissionais, porque muitas vezes somos nós que vamos ser os primeiros que vamos tratá-la ou tratá-lo por esse nome. Quantas e quantas vezes eu não me deparo com pessoas falando assim, pode me chamar de qualquer jeito, pode ser de outro nome, e aí a gente opta, a gente é muita gente, né? Eu tô falando a gente botando nós profissionais, a gente é muita gente. A gente opta por chamar pelo nome morto, né? O nome de batismo. E aí, por que a pessoa diz isso? Não é porque ela não faz conta disso. É porque ela tem vergonha. É porque ela não quer dar trabalho. É porque ela tem medo da rejeição. Então, quando eu falo, meu nome é Rodrigo Del Colle hoje, como eu falei tempos atrás, meu nome é Rodrigo César, como eu falo hoje é Rodrigo Del Colle, eu sei como eu quero ser chamado. Eu sei como eu estou me apresentando. Eu sei como eu estou mostrando a minha persona.
Personas são papéis sociais e eles são necessários. Então, se a pessoa tem essa persona com este novo nome, a gente aceita com amor, porque ela escolheu com carinho. E muitas vezes a gente sabe que o nome que está lá na certidão foi escolhido de qualquer jeito, né? Às vezes cada nome feio também, pelo amor de Deus, né? Enfim, aliás, vocês sabiam que dá pra gente trocar um nome, o prenome, e não tô falando de nome social, uma vez da vida? A gente pode ir no cartório solicitar isso, verifique o trâmite, né? Conforme quando você estiver vendo isso, tem todo um trâmite para isso, mas é possível mudar. Não gosto do nome Rodrigo, posso botar Adélio? De repente, né? Não sei. Copiando minha amiga. Mas, enfim. Fui longe, agora aqui lembrei da música Legião Urbana, Professora Adélia. Enfim, a gente acaba precisando respeitar o que é do outro, porque a gente também quer ser respeitado. Mas é mão dupla, né? Então não adianta pedir respeito se eu não respeito. E tem coisa, gente, que não é expressão de opinião, é preconceito, e tem preconceito que é crime. Então se liga, tá? Estamos num processo de transição e também de criminalização do que é crime. E transfobia é crime. Tá bom? Bom, vamos lá. Sermões dados, agora eu quero falar sobre a questão de nós, do porquê que eu creio que esse livro é ouro, né? Esse livro é ouro, maravilhoso esse livro. A gente posso ler só mais um trechinho aqui, ó. Eu tô costurando aqui com a Adélia, com o texto da Adélia aqui, tô costurando aqui para poder falar sobre a parte, por que eu acho que é um livro que vale ouro, mais do que ouro, diamante, sei lá, qualquer coisa mais valiosa do mundo. Entregamos o texto do Manto da Transição para Isabela Teles Veras, da Fabricando Ideias. Ela vai editar o livro e publicar pela Alfarrábio Edições. É muito simbólico tudo isso, pois esse projeto meio que nasceu na Livraria Alfarrábio, anos atrás, numa tarde de bordado, poesia e filosofia. Foi quando descobri que o trabalho na jaqueta jeans era, no fundo, uma ressignificação poética de toda a experiência de transição do Bernardo. Que o ponto final dado hoje marque o início de um novo e ainda mais potente bordado, o da visibilidade trans pelo olhar materno por meio de um livro. Diário Pessoal, 28 de novembro de 2023. Por que eu acho que é ouro? Ou o mais valioso do mundo, sei lá o que é, diamante, sei lá, gente, eu não sei. Ignorância minha, comenta aqui embaixo. Aliás, vocês podiam começar a comentar meus vídeos, né, Sunshines? Porque assim, eu preciso de engajamento, né? Esse vídeo precisa chegar a mais pessoas, então dá like, compartilha, comenta para fortalecer o algoritmo aí pra gente. Esse livro vale ouro porque a psicologia, aí eu tenho meu local de fala da psicologia. A dona psicologia tem uma ânsia, muitas vezes. A psicologia também é muito grande, né? Eu digo que é de alguns profissionais, ou de muitos profissionais. Uma ânsia de explicar, de teorizar, de botar isso em catálogo, em livro, em manual, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E esquece de olhar para o que está diante dos olhos. Então quer encaixar teorias lá de trás no presente momento e não cabe, não serve. Então a gente precisa o quê? Pegar assim que nem a Adélia fez, olha que coisa linda. E vai ressignificando as peças. Aqui é o verso ó, de Diadorim, ó. Tá? E a gente precisa ressignificar algumas coisas, tá? Seguinte, o Jung, quando ele estava escrevendo a teoria dele, ele menciona que nada dali é definitivo, que à medida que forem surgindo novas questões, essas questões podem ser incorporadas à psicologia analítica e se algo desdiga o que ele disse, assume o novo que chegou, né? Então, assim, a gente vê muitos profissionais da psicologia analítica se debatendo com ânima e ânimos, como que fica o masculino e o feminino, numa visão muito binária, inclusive, às vezes, né? E eu creio que isso está em reformulação, né? O Mauro Soave, né? Ele também fala sobre isso em alguns momentos, mas assim, Mauro Soave é um analista junguiano, então assim, a gente precisa ressignificar muita coisa, e nós estamos vivendo essa transição, então paciência, estamos em obras, mas a gente está olhando. E por que isso aqui vale ouro? Porque antes
de qualquer teoria, a gente precisa olhar o que está diante dos nossos olhos, o fenômeno humano, como diz o Jung, como aquela psique se manifesta, tão única e particularmente. Por isso que ele tem as antinomias, que o individual não importa perante o coletivo e o coletivo não importa perante o individual. Ou seja, não dá para a gente pegar um caso isolado e querer aplicar num coletivo, não dá para a gente pegar um coletivo e querer aplicar num caso único. Não dá. Né? Então a gente precisa olhar como está se manifestando, porque como ele mesmo diz, cada psique ela se apresenta como quase todo um sistema novo de psicologia. Né? Então ele estrutura a psique, ele estrutura algumas questões que são mais universais, mas não dá para a gente encarar as coisas de uma maneira que se repita ostensivamente, exaustivamente num laboratório. Não dá, porque a psique é muito vasta para pretender que uma única abordagem dê conta, já dizia o Jung. Então não dá para a gente pensar na questão de laboratório de repetição, porque o ser humano também é imprevisível. Apesar dos arquétipos, que são formas e formas universais de comportamento, serem justamente universais, terem ali o seu algoritmo próprio, e cada faceta desse arquétipo também tem ali seu próprio algoritmo, ser de certa forma previsível, nós temos a combinação de uma série de coisas que tornam o ser humano de certa forma imprevisível. Então não dá para a gente pretender que uma única abordagem de terapia dê conta de explicar tudo. Não dá pra gente... Um dos problemas da psicoterapia que o Jung coloca é, teoricamente, se 2 analistas partirem do mesmo ponto com o paciente, eles chegariam no mesmo lugar. Balela. Porque cada terapeuta, cada analista, cada psicólogo, cada psicoterapeuta, cada um tem sua própria vivência. E cada um traz essa bagagem que vai transformar ali, nesse vaso alquímico, num trabalho em conjunto entre terapeuta e cliente/paciente, né? Então assim, ali vai surgir um vaso alquímico, a transformação é de ambos. Então não dá para a gente ignorar também a sincronicidade do encontro dessas duas pessoas e o que pode surgir a partir desse encontro. Por isso que eu digo, se a terapia não deu match, hasta la vista. Agora está dando muito match, que está tudo patinando também, aí a gente tem que rever algumas questões aí, né? Botar aí alguma ordem no barraco, né? Mas, enfim, esse livro, ele propicia que a gente veja o fenômeno acontecendo. Então, ao invés da gente querer teorizar na televisão, no YouTube, na internet, qual for a mídia, nós, terapeutas, em vez da gente querer teorizar e cagar regra ou resgatar a coisa lá de trás e tentar encaixar aqui, vamos, antes de mais nada, escutar o que está aqui, escutar o que está diante dos nossos olhos. Na época do Jung não tinha isso aqui. Na época que a psicologia foi fundada não tinha isso aqui. Né? Então ficar interpretando ou cair naquele erro da psicologia de interpretar, algumas abordagens podem ter ali uma selvageria, como a própria psicanálise diz, né? Você querer interpretar tudo a todo custo. Né? E, é assim porque tal na infância, não sei o que, não sei o que. Gente, menos. Vamos observar o que está ali. Vamos acolher o que está ali. Assim como a gente espera que acolham a gente. Manto da transição é o manto do afeto da mãe. E eu sempre digo em aula que o vínculo cura. Cura é uma palavra, como que eu posso dizer, uma palavra ingrata na psicologia. Porque cura não é a ausência de sintomas. Cura é a tomada de consciência, como é que eu vou lidar com isso, como é que eu vou lidar com a moto passando lá longe enquanto eu tô falando aqui. E vai, né, gente? Quanto mais longe vai, mais acelera, mais barulho fica. Mas, enfim, ossos do ofício, né? A gente não tem um estúdio para gravar, embora que o Rojak tem aí uma mínima estrutura. Aliás, quem quiser fazer collab, pode vir aqui fazer collab, a gente vai conversar sobre, a gente grava vídeo. Aceito colaboradores. E aceito carinho, café e um dengo. Pode ser um abraço, tá, gente? Seguinte, quando a gente é profissional, a gente corre o risco de não reconhecer a nossa própria sombra e projetar isso no outro. E a gente tem a ânsia de curar o outro, de tirar o sofrimento do outro. Cuidado. Pensa sobre isso. Né? Cura não é ausência de sintomas e
eu tô ali no curador ferido, no arquétipo do curador ferido, no Chiron, né? Porque eu também tenho as minhas dores. Então, vamos entender a dor do outro, como que o outro também pode auxiliar no meu próprio processo, né? E quando a gente propõe um processo terapêutico, é um processo de aprofundamento, de autoconhecimento, de ressignificar, de rever, de descobrir, de trazer para a luz da consciência aquilo que está na sombra, seja coisa ruim, seja coisa boa. Porque às vezes coisa boa também está lá escondidinha. Isso também é sombra. Sombra também é coisa boa que está escondidinha, que não teve força para emergir na consciência. Então o nosso trabalho também é esse. Vamos junto, porque o mundo já está tão difícil, né? Agora a gente está vivendo aí tempos... A gente viveu tempos nebulosos no nosso país, agora estamos vivendo isso com influência norte-americana, né? Então, assim, o Jung fala sobre isso no livro Presente e Futuro. Tem coisa que é cíclica, que volta. Mas a gente precisa cuidar dos nossos. Não só dos nossos iguais, nós LGBT, cuidando de nós LGBT, que é a PN+, mas sim familiares cuidando de familiares. Então vamos considerar, vamos reconhecer, porque reconhecer é conhecer de novo. Então a gente está conhecendo essa pessoa que está se apresentando para a gente. E quando cai na nossa mão um cliente / paciente, como você quiser chamar, que está vivendo esse dilema, essa história, como tem uma frase aqui, né? Aqui, ó, nessa jaqueta, tem uma frase aqui embaixo que é: não há nada de heróico nesse processo. Acho que é essa frase. Acho que eu não marquei aqui, mas não há nada de heróico nesse processo. Se não for exatamente a frase, é nesse sentido. Não há nada de heróico nisso. Porque às vezes as pessoas querem incentivar a positividade tóxica. Não, vai lá, tal. É dolorido. De certa forma, tecnicamente, é heróico. Porque é a jornada de cada um de nós. Onde nós vamos para o desafio, a gente vai se ressignificar. E vamos lembrar que quando tem uma nova pessoa nascendo, existe uma potência de vida. E vamos lembrar também que muitas dessas dores, muitos momentos dessas dores, as pessoas também pensam em tirar a própria vida. Se a gente levar para o campo simbólico, tirar aquela vida anterior para ter uma vida nova, um renascimento. Mas é bonito falar isso na poesia. Quando a gente está vivenciando, quando a gente se depara com isso no dia a dia, é doloroso. Então que a gente não leve também, enquanto terapeuta, positividade tóxica para aquela pessoa. E que a gente sim consiga, nesse trabalho em conjunto, o despertar dessas sementes que estão ali. Porque sim, a gente também vai se despertar. Essa é a beleza da nossa profissão. A gente ainda ganha para isso, gente. A gente ainda ganha para isso. A gente também se transforma. Não é sensacional? É por isso que eu puxo sardinha para nossa profissão, sabe? Então, leia O Manto da Transição. É um livro que, assim, eu me peguei em alguns momentos chorando, porque a mãe, ela cria uma ideia para essa filha ou para esse filho e precisa desconstruir. E a Adélia traz assim a proposta através da arte, do bordado, esse ressignificar. Por isso que a arte também cura. Mesmo que não seja arte-terapia, mas a arte também tem o poder de juntar as pecinhas. E por isso que, no contexto de arte-terapia, a gente entende como foi feito aquilo, o processo daquilo, e a gente não vai sair interpretando exaustivamente do porquê foi feito aquilo. É mais olhar para o processo. Assim como a gente não olha para um quadro e fala, é porque teve um trauma de infância. Algumas pessoas vão por esse caminho. Eu prefiro, não só eu, né? Nós junguianos preferimos ir por outro caminho, que é bem mais interessante, entender o processo, entender inclusive o que aquilo comunica, porque quando eu vejo uma obra de arte na roupa, e aqui Arthur Bispo do Rosário é mencionado algumas vezes, quando eu vejo isso, o que isso me comunica? Esse símbolo foi criado pela artista,
mas ele toca dentro de mim de alguma forma. E o que ele suscita dentro de mim? Isso faz parte da minha produção simbólica. Essa é a beleza disso tudo. Essa é a beleza da arte. Da gente dar conta de entender os nossos símbolos. Porque símbolo, muitas vezes, você não consegue traduzir em palavra. Mas cai a ficha e dá aquele quentinho. Cola os pedacinhos aqui de dentro. E permite com que boas coisas emerjam para a luz da consciência. Então, Adélia, eu sou muito grato a esse livro, né? Que tem um processo tão lindo e tem uma parte dessa história aqui que é minha e da Adélia, que não cabe dizer aqui, vocês vão ficar curiosos sobre isso, mas está na minha dedicatória do meu livro aqui, sobre um spoiler do que disso aqui. E eu pude compartilhar com a Adélia o seguinte, que no meu processo de renascimento, pós-separação de um relacionamento de 9 anos, onde eu fiquei muito deprimido, eu comecei a redescobrir um Rodrigo. E o Rodrigo Casemiro virou Rodrigo César, que era o nome artístico do ator Rodrigo César, que eu também sou ator e dramaturgo. E ali eu pude entender quem eu era, como Rodrigo César, que não tinha um sobrenome, mas que hoje elegeu o sobrenome do avô, que era contador de histórias, também, entre muitas coisas, metalúrgico e tudo mais. Mas Rodrigo César escolheu Rodrigo Del Colle, porque meu avô era posicionado politicamente. Não era político, mas ele se posicionava. E é isso que eu busco hoje, trazer esse posicionamento. E o Pires, que era do meu bisavô, Júlio Pires, que era filho de alforriada, da Dona Sabina. Eu acho... Não, Dona Sabina era minha bisavó, gente. Esqueci o nome da mãe do meu bisavô. Gente, agora que vergonha pra mim. Enfim, é trazer a visibilidade para quem estava invisível. E eu quis trazer o Pires e o Del Colle pela força da família. Porque o Casimiro já tá lá há muito tempo. Então, quando eu trago isso, eu trago essa nova persona, que é a mesma, mas tem uma coisinha diferente, um detalhe diferente, como uma tatuagem nova. E eu falei para a Adélia que quando eu vejo isso aqui, essa transição nas roupas, é como cada tatuagem minha que tem um significado foi ganhando espaço nessa nova persona que vem de 2019 para cá, porque eu já tinha 4 tatuagens. O que eu tô falando aqui não tem nada a ver com transição de gênero, mas tem sobre transição, sobre renascimento. Essa é a parte que eu posso contribuir. Isso é o que eu conheço na minha história para minimamente tentar compreender o outro. E você na sua história, se você não é trans, qual ressignificação? Porque quando eu vejo a Adélia fazendo tudo isso aqui nessas roupas, eu lembro das minhas tatuagens todas, que Jean Love e Gustavo sabiam nas 4 primeiras, mas todas as outras foram Jean Love, construiu comigo e ela sabe que ela esteve ali em cada uma delas, sabendo o motivo de cada uma delas. Então, da rosa no rosto, das rosas, de tudo, da letra de música, de não sei o que. Essa é a minha história. E se vocês que estão aqui aceitam as minhas tatuagens e quando eu tô de unha preta e tudo mais, aceite quem tá do teu lado. Aceite aquele que você vê, aquela que você vê. Parafraseando o meu texto A Noite Escura da Alma, eu sou aquele que escolhi viver. E você? Espero que também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.